Uma previsão do tempo precisa e dinâmica. Quer saber como se comporta o tempo? Faça chuva, faça sol, eu te espero de segunda a sexta, às 6h30 da tarde, no Ubra Notícias. Ubra Notícias. Apoio Sesc RS. Faz bem estar com a gente. Sicredi. Vem ser dono. Vem pro Sicredi. Zafari Bourbon. Economizar é comprar bem. Uma história sem fronteiras. Sou Samuel Reginato, estarei na primeira minissérie da Ubra TV em dezembro, não perca. Olá, bom dia. Está começando o Toque de Vida de domingo com o culto cristão luterano para o seu fim de semana. Participação especial de hoje do pastor e professor Douglas Moacir Flor, também assessor de comunicação da Ubra, conduzindo o sermão, a mensagem do dia. A partir de agora, fique conosco para esses minutos de palavra, louvor e presença de Deus na vida de todos nós. Bom dia a todos. Bom dia. Sejam todos vocês bem-vindos a mais este culto, aqui nessa capela que nos inspira também ao louvor pela sua beleza. E sempre bom estar aqui para, reunidos como congregação, como irmãos na fé, aprendermos mais sobre aquilo que Deus tem para a nossa vida, para nos orientar. Também é uma alegria estar com você na sua casa aí, que acompanha o Toque de Vida dos domingos, às 8 da manhã. Que a palavra de Deus também abençoe a sua vida, como tem feito na vida dessa congregação. Amém. Convido vocês para que, de pé, quem sabe vamos dar um caloroso abraço aí, um aperto de mão. Vejam só como tudo muda, né? A gente está às vezes meio com sono, né? A carinha não vai até a orelha, né? E agora já está indo até a orelha, a maioria de vocês aí. Que sorriso lindo, que bom. Essa alegria a gente sente, né, por poder cumprimentar aqueles que são nossos irmãos na fé. Nós hoje vamos seguir a liturgia tradicional do Inário Luterano. Então convido vocês para que abram na página 34. Página 34 do Inário Luterano. Fiquemos de pé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amados do Senhor, de coração sincero, nos acheguemos de Deus, nosso Pai, e lhe confessemos os nossos pecados, suplicando-lhe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos conceda o perdão. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu, pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades com que provoquei a tua ira, merecendo muito justamente o teu castigo temporal e eterno. Deploro de todo o coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. Diante de Deus, vos pergunto, é esta a vossa sincera confissão, que vos arrependeis verdadeiramente de vossos pecados, que credes em Jesus Cristo e que tendes o sincero e firme propósito de corrigir a vossa vida pecaminosa pelo auxílio de Deus Espírito Santo? Se é, afirmai-o dizendo sim.
Sim. Em virtude dessa vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus e da parte por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queiram sentar? Nós abrimos as nossas Bíblias na página 400 para a leitura do Salmo 91. Salmo 91, página 400, dos versículos 9 a 16. Você fez do Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Por isso, nenhum desastre lhe acontecerá e a violência não chegará perto da sua casa. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem... Com os pés você esmagará leões e cobras, leões ferozes e serpentes venenosas. Quando eles me chamarem, eu responderei e estarei com eles nas horas de aflição. Eu os livrarei e farei com que sejam respeitados. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos porque agora novamente podemos ouvir a tua palavra. Sabemos que aquilo que nós dizemos a nós mesmos não basta. Precisamos do teu consolo, do teu perdão, de tua orientação. Por isso te pedimos, fala a cada um de nós, assim como cada um precisa e aquilo que o ajuda. Dá poder à proclamação do Evangelho e bênção ao ouvir, aqui e em toda parte, onde a tua comunidade, o teu povo se reúne nesta manhã, para ouvir a tua palavra, que é luz para o nosso caminhar. Amém. Leitura do Evangelho, Marcos 10, 35 a 45, página 40. Ficamos de pé para esse momento de leitura. Depois Tiago e João, filhos de Zebedeu, chegaram perto de Jesus e disseram: Mestre, queremos lhe pedir um favor. O que vocês querem que eu faça para vocês? Perguntou Jesus. Eles responderam: quando o Senhor sentar-se no trono do seu reino glorioso, deixe que um de nós se sente à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus respondeu: vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber e podem ser batizados como eu vou ser batizados? Eles disseram: podemos. Então Jesus disse: de fato, vocês beberão o cálice que eu vou beber e receberão o batismo com que vou ser batizado. Mas eu não tenho o direito de escolher quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda, pois foi Deus quem preparou esses lugares e Ele os dará a quem quiser. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar zangados com Tiago e João. Então Jesus chamou todos para perto de si e disse: como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles e mandam neles.
Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de todos. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Até aqui a leitura do Evangelho. A comunidade pode sentar. Convido neste momento para que venham à frente o Christian e a Miriam. Christian e a Miriam serão recebidos hoje na nossa congregação por profissão de fé. Pode se colocar ao lado ali. Querida congregação, estimados amigos, o Christian e a Miriam, após terem recebido a instrução nas principais doutrinas da igreja, conforme exposta nas confissões luteranas, desejam tornar-se membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e desta congregação. Isso não significa de modo nenhum que antes não eram cristãos, mas já conheciam a Cristo como seu Salvador, mas querem fazer parte da comunhão luterana. Uma decisão como essas passa pelas 4 áreas que compõem o ser humano: física, mental, social, emocional, mas principalmente pela espiritual. E sobre esse processo, sobre essa caminhada, eu convido o Christian para que, em poucas palavras, em nome da família, dê o seu testemunho aqui. Bom dia a todos. Hoje é um dia muito especial para nós, pois estamos sendo recebidos na comunidade e professando mais a nossa fé. Quero agradecer ao pastor Ego, pois foi através das aulas de cultura religiosa e de seu convite para participar do culto na capela que nos despertou o interesse de conhecer mais sobre a religião luterana. A partir daquele momento, começamos a frequentar os cultos e restauramos nossa fé. Vimos através dos estudos de profissão os verdadeiros conceitos da religião sobre a vida cristã, porque muitas pessoas estão sendo esquecidas. O pastor Marcos nos ensinou grandes mensagens que vamos carregar para a vida toda. Restaurar nossa fé, estar com Deus todo o tempo, muda nossa vida e nossos atos. Agradecemos a Deus a essa oportunidade. Obrigado, Christian. Assim, prezada congregação, Christian e a Miriam, como disse, pretendem se tornar membros da Igreja Luterana. E para isso eu pergunto, queridos irmãos, na qualidade de ministro dessa congregação, na presença de Deus e diante desses que aqui estão, vocês reconhecem e confessam que as doutrinas da nossa igreja estão em conformidade com a clara e pura doutrina da palavra de Deus? Se assim for, respondam: reconheço. Desejam, portanto, serem recebidos na comunhão da Igreja Luterana e da comunidade de São Paulo? Se assim for, desejo. Vocês pretendem perseverar na comunhão da igreja, fazer uso frequente dos meios da graça e viver uma vida com fé em Cristo até o fim? Se assim for, respondam sim, com o auxílio de Deus. Queridos, diante dessa promessa feita, como pastor da comunidade de São Paulo, estendo a vocês a destra comunhão do amor, recebendo ambos como membros desta comunidade da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Convido a vocês para que continuem a participar firmemente de todas as atividades, conforme os dons que o Senhor tem concedido a cada um de vocês, e também de todas as oportunidades que Deus colocar em vossa vida. E faço isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Christian, que Deus te abençoe. Miriam, que Deus te abençoe. Mas ainda não acabou. Pastor Ego, esse senhor aí, nosso colega, reverendo Egon Zeiber, foi o responsável pelo convite, numa aula de cultura religiosa. Quero que o senhor dê umas palavras, faça uma oração pelos seus, podemos chamar de afiliados, e entregue o certificado de profissão de fé a eles. Bom dia a todos os irmãos e irmãs.
Existem na vida de todos nós momentos que nos deixam emocionados. E esse é um deles, que Deus está concedendo à minha pessoa de um modo todo especial. Uma das coisas que, desde criança, eu sempre quis ser, e eu me lembro de meu pai e de minha mãe me ensinando isso, me mostrando esse caminho, era ser instrumento na mão de Deus para a salvação de pessoas. E na aula de cultura religiosa, está aí o Douglas, está aí o Paulo, estou eu aí, se alguém, outro colega está aí, me perdoe, Bruno, né? Nós procuramos, além de trazer uma cultura geral, falar daquilo que é a base da nossa fé. Cristo, aquele que deu sua vida na cruz para pagar o preço da nossa salvação. Isso a gente também transmitiu a você. E, assim de bandeja, como diz o gaúcho, a você também. Deus abençoe vocês de todo o coração e que agora vocês façam aquilo que Deus espera de vocês, de mim e de todos nós aqui. Que nós continuemos a falar dessa palavra que é poderosa, que o Grazi ainda leu há pouco, né? E que poderá mover outras pessoas a crer nele e conosco um dia estar lá onde nós almejamos estar. Deus abençoe vocês dois e sejam muito felizes. Tá legal. Muito bem, isso é importante também. Fui professor de cultura religiosa e a gente sabe que é uma grande oportunidade na universidade a aula, né? E aqui temos mais um exemplo aí. Cristian, obrigado. Deus abençoe vocês. Obrigado, pastor. Podem sentar lá. Nós vamos dar seguimento à nossa liturgia, fazendo em conjunto a confissão de fé conforme o credo apostólico que se encontra na página 38. Convido a congregação a pôr-se de pé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Queiram sentar? Convido a professora Roberta, a Natália, para que venham à frente, e também todas as crianças para o momento da escola bíblica infantil. Isso, vamos chegando, mas olha, temos um gremista aí. Tudo bom, guri? Será que tem um colorado aí? Vai dar Grenal na escolinha? Olha, tá meio vermelho. A gente vai ter trabalho, hein, professora? Mais alguém no meio dos bancos aí? Olha só, venham à frente aqui. Isso. Vamos para a escolinha então? Aprender mais uma lição sobre Jesus? O que será que vocês vão aprender hoje? Alguém sabe? Ninguém sabe? É surpresa? Eu não posso contar então? Mas eu ia contar para vocês. Vocês vão ter que ir lá saber então. Vamos fazer uma oração antes de vocês irem então? Querido Jesus, obrigado por estarmos aqui. Abençoa a nossa escolinha. Em teu nome, amém. Muito bem, pode acompanhar a professora então para a surpresa lá. Dando sequência à nossa ordem de culto, nós cantaremos o hino 246 do Inário Luterano. Hino 246 do Inário.
nosso bom dia a todos. Que Deus nos abençoe nessa mensagem, nos oriente e nos faça entender aquilo que Ele tem a dizer a todos nós. Eu acho que hoje eu não tenho nada nas minhas costas, né, Pastor Lucas? Eu, assistindo o culto hoje de manhã, eu vi que o Pastor Lucas, na semana passada, entrou com uma folha nas costas dizendo: eu falhei. E aí eu fiquei imaginando como é importante o cristão reconhecer na sua vida e dizer: eu falhei. Porque nós falhamos todos os dias. E nós precisamos todos os dias reconhecer isso e orar a Deus agradecendo a Ele pelo seu perdão. Um professor, ele pediu aos seus alunos que levassem à sala de aula um saco de batatas. O que um professor quer com essas batatas? Os alunos levaram esse saco de batatas para a aula e junto com o saco de batatas levaram uma sacola. E o professor então, ele deu a seguinte orientação para esses alunos. Ele pediu para que cada aluno separasse uma batata para cada pessoa que os magoara ou de alguma forma os fizera sofrer. Então os alunos, um a um, foram pegando as batatas e lembrando das pessoas que as fizeram sofrer, os fizeram sofrer, ou que os magoaram, escreviam o nome dessas pessoas nas batatas e colocavam essas batatas dentro das sacolas. Se nós tivéssemos que fazer isso, provavelmente teríamos algumas sacolas muito pesadas para carregar no dia a dia. E esses alunos então, completando o serviço, alguns com as sacolas até a metade com batata, outros com a sacola cheia de batatas. E a orientação seguinte do professor foi de que esses alunos, ao saírem da escola, pegassem o seu saco de batatas e levassem consigo e caminhassem com eles durante uma semana, onde eles fossem. E essas crianças então pegaram os sacos de batata e por onde elas iam, elas carregavam aquele saco de batatas. É claro que com o passar dos dias, essas batatas também foram apodrecendo. Então, além do incômodo de se carregar essas batatas, ainda havia o incômodo do cheiro, do mau cheiro, acompanhando esses alunos. E além disso, por onde iam, eles não podiam esquecer os sacos de batata, tinham que prestar atenção, e esse trabalho todo fazia com que eles desviassem a atenção de outras coisas importantes que eles tinham para fazer também no dia a dia. Realmente, esse saco de batatas era um incômodo para esses alunos. E foi assim que os alunos aprenderam uma lição que também serve para todos nós, que carregar mágoas no coração é tão ruim quanto carregar batatas. E a mensagem aqui é que quando nós damos importância aos problemas não resolvidos ou às promessas não cumpridas, nossos pensamentos, eles acabam sendo levados a mágoas, acumulando então na nossa vida muito estresse e roubando de nós a nossa tranquilidade. Perdoar e deixar esses sentimentos irem embora é a única forma de trazer de volta a paz e a calma. Então a mensagem é: joguem fora as suas batatas. No texto de hoje nós temos uma conversa entre Jesus e os seus discípulos, e principalmente um pedido muito estranho de Tiago e João, que pediram para o mestre que quando esse mestre fosse para a glória e eles com ele também seguissem, eles pudessem sentar um à direita e outro à esquerda. E Jesus, na sua simplicidade, e Jesus, no seu carisma de trabalhar com pessoas e trabalhar com relacionamentos, ele reúne esses discípulos no calor da discussão e da conversa, e ele dá uma lição de vida a esses discípulos. Ele dá uma lição de humildade. E ele diz para os discípulos
Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-no sob seu domínio e sobre ele os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim, pelo contrário. Se quiser tornar-se grande entre vós, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho de Deus, ou Filho do homem, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Se eu fosse fazer uma palestra ou aplicar essa mensagem para um grupo de líderes, ou para um grupo de empresários, ou para funcionários de uma empresa, eu diria que essa mensagem nos traz várias lições. Ela nos traz a lição de exercício da liderança, nos traz lições sobre a vida e sobre o sucesso, nos traz lições sobre a vida em sociedade e também nos traz lições sobre o relacionamento com as pessoas. E na verdade nós temos aqui duas palavras que nos chamam a atenção. Uma das palavras é a palavra serviço, é a palavra que do grego que é diaconia, uma palavra aqui que se traduz também por servo, o diácono, servo. E essas palavras, elas justamente, a raiz delas, elas derivam da pessoa de Jesus e do seu evangelho que é a boa nova da salvação. É um termo que denota a ação amorosa de Deus em prol do irmão, ou a ação amorosa nossa em prol do irmão e do vizinho, e que por sua vez é derivada do amor divino e também descreve a partir daí a operação que nós chamamos de koinonia, ou seja, comunhão. Então uma palavra está ligada à outra. E aqui no texto nós temos a ideia de que, movidos pelo amor de Deus, ou a exemplo daquilo que Deus fez por nós, da extensão daquilo que Deus deu a nós, que foi o seu próprio Filho, e a vida desse Filho em nosso favor, e esse Filho veio para servir a humanidade e não para ser servido. A exemplo disso, essa deve ser também a nossa relação com o ser humano no dia a dia, uma vida de serviço. E se eu quiser ser grande, ou se eu quiser ser maior do que o outro, se eu quiser estar num posto acima, eu preciso começar pelo servir. E aqui nós vemos naturalmente que os discípulos de Jesus, eles tinham uma ideia, a ideia que muitas vezes nós mesmos temos na nossa vida, que é a de estabelecer uma zona de conforto, é de estar num lugar ideal e lá ficar e de lá não sair mais. Quer dizer, o nosso lado está garantido. Já estou ao lado do Pai, já estou ao lado de Jesus, agora os que quiserem chegar, que se virem. E na verdade Jesus diz, não é assim. Para começar, não sou eu quem vai dizer, quem vai ficar na minha direita e na minha esquerda. Isso aí, o meu Pai, Deus, é que tem preparado o lugar, e essa escolha é uma escolha dele. Isso também não é pelo nosso serviço, por aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, mas isso é presente de Deus, é graça de Deus. E está relacionada com a nossa fé, com aquilo que nós aprendemos também no dia a dia, a partir das Escrituras Sagradas. E aqui nesse texto também eu vejo que Jesus, ele demonstra o amor de Deus, e também ele mostra à humanidade qual é o desejo de Deus para a nossa relação no dia a dia. Eu vejo muitas vezes que a nossa sociedade, ela foi e ela continua, e eu acho que continuará sendo corrompida por ideias humanas de o que é ideal para o ser humano e o que é ideal para a sociedade. Toda essa relação de poder que nós temos no dia a dia, essa disputa por um lugar mais alto, essa não é a vontade de Deus. Na verdade, a vontade de Deus é uma sociedade igualitária, de pessoas que possam se olhar no rosto, na cara, de igual para igual, sem dizer eu sou maior do que você, ou eu sou melhor do que você, ou você é muito ruim, eu sou bom. Eu fiquei imaginando ontem um técnico de futebol, né? Como é chato e ruim um técnico de futebol durante um jogo ser chamado de burro.
Quer dizer, não é esse tipo de relacionamento também que Deus espera de nós. Deus espera de nós serviço, doação, dedicação. Tanto que nós temos uma outra palavra traduzida no texto de hoje, que é a palavra que vem traduzida como escravo, doulos, que alguns até preferem amenizar um pouquinho e traduzir como servo, para não ver isso com tanta dificuldade. Mas nós temos essa palavra, quer dizer, o desejo de Deus, se nós quisermos ser maior, então que nós sejamos escravos e vivamos a nossa vida em favor ou em benefício das outras pessoas. E a Bíblia está cheia de citações nesse sentido. O Novo Testamento aí tem mais de 30 citações da palavra servir. Porque essa é a relação do amor de Deus para conosco e do nosso serviço e da nossa relação para com o próximo. Então, algumas citações, nós temos aqui, qualquer pessoa que dá alimento aos famintos, que dá abrigo aos que não têm lar, que dá vestes aos que estão nus, ou que visita doentes ou presos, está servindo ao próprio Cristo. E nós poderíamos aqui fazer uma relação de trabalhos e de serviços que nós, como cristãos, movidos pelo amor de Deus, podemos então levar também às outras pessoas. E aí quando eu faço uma mensagem, e a mensagem, me desculpem, a mensagem é para mim, eu nunca faço uma mensagem pensando nas pessoas e tentando julgar as pessoas, mas a mensagem é para mim, pobre pecador, que peco diariamente e que preciso da graça de Deus. Eu fico pensando nessa mensagem, o que eu posso fazer? E aí pergunto, talvez, o que nós podemos fazer para uma melhor relação com o ser humano e para respondermos também ao amor de Deus. E eu anotei alguns pontos. Primeiro, um ponto que eu citei agora há pouco, que nós somos como os discípulos de Jesus e queremos a nossa zona de conforto. Nós temos que sair dessa zona de conforto. Nós temos que buscar, claro que nós desejamos buscar aquilo que nós queremos para o nosso dia a dia, mas nós precisamos descer do pedestal e ir também em direção às pessoas que precisam e carecem do nosso serviço e da nossa ação. O que eu pensei também é que nós não nos comprometemos, ou quando nos comprometemos, muitas vezes nós nos comprometemos pouco com o serviço relativo às outras pessoas. Nós muitas vezes damos a desculpa que nós não temos muito tempo, que o nosso dia a dia, o nosso trabalho, as coisas do dia a dia nos tomam tanto tempo, e quando chega o final de semana, poxa vida, nós somos filhos de Deus e nós queremos até descansar um pouquinho mais, e não temos tempo para outras coisas, senão aquelas coisas que nos ocupam no nosso dia a dia. Outra coisa que eu pensei que, voltado para nós, muitas vezes nós, seres humanos, somos tentados a sempre buscar mais e mais, as questões materiais, as coisas materiais, essas é que roubam o nosso tempo e que tomam o nosso tempo. É claro que nós precisamos nos autossustentar, é claro que nós precisamos trabalhar, é claro que sempre nós procuramos mais, mas muitas vezes nós encontramos meios para chegar a esse fim que nem sempre condizem aquela ideia de Jesus sobre o mundo desejado por Ele e desejado por Deus. Eu diria uma palavra que eu encontrei, nós elitizamos a nossa vida. E a partir de certo momento da nossa vida, eu não sei porquê, mas nós damos muito mais valores a nós, ao nosso meio, às coisas que nós temos, do que as pessoas que estão à nossa volta. Uma coisa que muitas vezes me chama a atenção é quando nós hierarquizamos este mundo, nós temos toda uma hierarquia e as hierarquias não se comunicam, né? Vimos há pouco tempo uma novela que era O Caminho das Índias, que mostrava toda aquela questão hierárquica, né, estabelecida, uma pirâmide, onde haviam inclusive pessoas que eram os párias que não se podia nem chegar à sombra delas, né? Porque senão o cara estaria perdido. Mas de uma certa forma, nós mesmo aqui onde nós vivemos, no Brasil, nós também estabelecemos uma hierarquia, e muitas vezes não há comunicação lá de cima para o lado de baixo, ou lá de baixo para o lado de cima. E não é essa a relação que Deus espera de nós. E o que Deus espera de nós é que nós tenhamos atitude. E atitudes são várias.
E das atitudes mais simples às atitudes maiores. A simples atitude de estender a mão a uma pessoa, mesmo que eu não a conheça. De perguntar a ela se ela precisa de alguma coisa, se ela está sofrendo. E a gente passa por milhares de pessoas pela nossa vida sofrendo, e muitas vezes a gente passa de lado e não dá atenção. A simples atitude de sorrir sem olhar a quem, a simples atitude de estender o nosso amor às outras pessoas, e a atitude talvez não tão simples, mas que Jesus soube fazer com toda humildade, que é a atitude de nos curvarmos diante das pessoas. E como é que Jesus faz isso? Lavando os pés dos seus próprios discípulos. Ele, o Filho de Deus, que poderia estar lá em cima, no ponto mais alto, hierarquicamente, não olhar para ninguém. Ele, o Filho de Deus, ele vem para nós, para mostrar qual deve ser o nosso relacionamento, a nossa vida com o nosso próximo. O maior de todos os exemplos. E aí, eu diria que nós poderíamos pegar um outro saco de batatas. Já que nós estamos apodrecendo batatas e jogando elas fora, então nós poderíamos pegar um outro saco de batata e colocar lá todas as nossas atitudes negativas, ou todas as nossas atitudes que vão contra essa mensagem do Evangelho que aqui está. Quem sabe nós pudéssemos colocar numa batata a nossa presunção, quem sabe nós pudéssemos colocar numa outra o nosso egoísmo, o nosso querer ser mais do que as outras pessoas, colocar as nossas vaidades, colocar os nossos orgulhos, e pegar esse saco de batatas e carregar por nossa vida por uma semana e notar como essas coisas nos atrapalham e como essas coisas desviam o nosso foco para a glória de Deus. Então, se nós quisermos, como os discípulos queriam estar ao lado do Pai, à direita do Pai, nós precisamos também repensar a nossa ação, a nossa vida, apesar de que não é por obras que nós vamos ser salvos, mas não é por essa atitude ou por essa ação que nós vamos ser salvos, mas nós estamos fazendo isso respondendo ao amor de Deus. Vejam, é uma coisa bem diferente do que muitas vezes as pessoas falam, né? Se eu fizer isso, eu vou ser salvo. Aqui se faz, aqui se paga. O que eu fizer aqui, eu vou pagar depois. Não. A minha resposta, a minha ação no mundo em que eu vivo, é uma resposta ao amor de Deus, que já deu tudo o que Ele tinha para cada um de nós, e que agora espera naturalmente uma resposta de adoração nessa vida em que nós vivemos. Eu vou terminar com uma oração de Lutero, com um texto de Lutero. Eu acho que Lutero é um bom exemplo também de servo fiel, e que esteve focado no Evangelho, e que trabalhou muito para que esse Evangelho ele fosse propagado a todas as criaturas. E ele diz assim num dos seus textos: se cada qual servirem ao seu próximo, ou se cada qual servirem ao seu próximo, o mundo inteiro se encheria da adoração de Deus. Se cada um de nós fizesse a sua parte de serviço ao próximo, o mundo inteiro se encheria da adoração de Deus. E vejam que mundo diferente nós teríamos, muito diferente daquilo que nós vemos hoje no nosso contexto. E aí diz Lutero, tanto o sujeito que trabalha no curral, como o menino que estuda na escola, servem a Deus. A nossa vida, seja o lugar onde nós estivermos, seja no mais alto posto, seja no outro posto, no mais baixo posto, o que nós fizermos deve ser feito como um serviço a Deus. E aí Lutero ele dá uma orientação que esse nosso princípio vem aqui da Bíblia Sagrada. Ele diz: a Escritura é como uma ervinha. Quanto mais ervinha e quanto mais a trituras, mais perfume ela solta. Quer dizer, quanto mais nós pegarmos as Escrituras e buscarmos aprender com o Evangelho,
E quanto mais nós triturarmos as Escrituras com sede de aprender, com sede da palavra, mais perfume ela solta. Jamais sentimos a mão de Deus estendida sobre nós com maior poder do que ao lembrarmos os anos passados. Então vejam, lembrem vocês os anos passados, a vida de vocês, e vejam como o poder de Deus, ele está presente no nosso dia a dia, desde o nosso nascimento até hoje. E Lutero é humilde em dizer: mal tenho começado a crer, mal tenho começado a crer. Em coisas de fé vou ter que aprender até morrer. E é isso também que eu acho que Deus deseja de cada um de nós. Em coisas de fé eu vou ter que aprender até morrer. Essa é a nossa vida cristã e é esse o caminho. E Lutero diz: eterno Deus, tudo o que eu sou, sei, posso e consigo é tua criação. Reconhecer que tudo vem de Deus. Nada possuo perante ti do que me possa gloriar, a não ser que tu seja o meu Criador. E aí, terminando a oração, Lutero diz: Senhor Jesus Cristo, tu és a minha justiça, eu sou o teu pecado. Tu tomaste sobre ti o que é meu e me deste o que é teu. Por esta troca te agradeço e te louvo. Vejam que mensagem rica para os nossos corações. Então volto ao início da nossa mensagem, eu falhei. Lutero termina aqui dizendo: eu sou o teu pecado, eu sou o pecador, mas tu, Senhor, tomaste sobre ti o que é meu e me deste o que é teu. O Senhor tirou ou tira de mim o meu pecado e estende para mim a sua mão, estende para mim a sua graça. Eu sei que esse é um exercício complicado e difícil. Eu sei por mim, no meu dia a dia de pecador, que eu gostaria de ser assim, mas muitas vezes sou diferente. Mas é um exercício que precisa continuar a ser feito, para que nós possamos também, um dia, chegar à glória de Deus. Amém. Senhor Deus, amado Pai, obrigado porque Tu enviaste Jesus Cristo para nos servir, para ser o servo por excelência, que deu a sua vida em nosso lugar. Fortalece-nos nesta certeza, primeiramente para sabermos que é nele, somente nele, que encontramos perdão, paz, alegria e força para a nossa vida. E fortalece-nos também para que, a partir desta certeza que somente Jesus Cristo pode nos dar, que saibamos nós também olhar na direção do nosso próximo, respondendo ao Teu amor, e também sermos servos uns dos outros pelo amor. No mundo em que pensa muitas vezes e nos ensina que servir ao outro é rebaixar-se, é agredir a autoestima, é desvalorizar-se, ajuda-nos a sermos espelhos desse Teu amor que, ao servir, torna-se grande, ao ser servo do outro, torna-se primeiro. Como Jesus Cristo disse, aquele que quiser ser o maior, seja o que o sirva. É uma lógica inversa muitas vezes à nossa humana, mas é a lógica perfeita, porque vem do Teu amor. Por isso te pedimos que nos faça servos, cristãos servos, na família, no trabalho, como cidadãos de nossa cidade, estado e país, e todos os lugares onde formos,
saibamos viver este serviço em amor que Cristo nos deu e nos deu como exemplo. E nos momentos em que falharmos, tropeçarmos, cairmos, faze-nos olhar novamente para Cristo, que é quem pode, com o seu serviço, que Ele já fez por nós na cruz, nos levantar, nos abraçar e nos fazer seguir. Querido Deus, faze-nos a cada dia servos teus e servos uns dos outros por amor, pois esta é a tua santa vontade, de assim vivermos nesta fé e neste serviço em amor com Cristo, até o fim de nossas vidas, quando tu nos receberás em tua morada celeste. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, o servo sofredor, e que com o seu sofrimento nos deu vida e salvação. Amém. Às vezes somos confrontados no mundo com o seguinte dilema: como eu vou acreditar em Cristo? Qual é a prova? Eu não vejo a Cristo. Cristo está ou não está presente na vida do cristão? Nós cristãos luteranos, cristãos em geral e especialmente luteranos também que celebram a Santa Ceia, podemos responder sim, eu vejo a Cristo todos os domingos na minha igreja. Pois ao celebrar a Santa Ceia, o pão não é só pão, o vinho não é só vinho, e os dois não são meros símbolos de que Deus está no céu olhando por mim. Na Santa Ceia, Cristo está aqui, presente com o seu corpo e sangue. Todos os domingos, portanto, ao sairmos da porta da igreja, podemos responder ao mundo: eu vi a Cristo, eu vejo a Cristo, Ele está comigo. Podemos ter essa certeza a cada nova celebração da Santa Ceia, da presença real e efetiva de Cristo em nosso meio como comunidade cristã, celebrando este sacramento. Convido a abrirmos na liturgia da página 39 do nosso Inário Luterano, que é uma liturgia que justamente aponta, que engrandece e que exalta este belo momento que vamos viver como comunidade, que é a Santa Ceia. Página 39 do Inário Luterano, convido a ficarmos de pé. O Senhor seja convosco. Levantai os vossos corações. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Verdadeiramente digno, justo e do nosso dever, que em todos os tempos e em todos os lugares te demos graças, ó Senhor Santo Pai, onipotente eterno Deus, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Portanto, com os anjos e arcanjos e com toda a companhia celeste, louvamos e magnificamos o teu glorioso nome, exaltando-te sempre cantando. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído,
tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória minha. E semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: bebei todos deste, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão de pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Queira sentar. Participam da Santa Ceia os cristãos batizados que foram instruídos nas principais verdades bíblicas e que concordam com a confissão de fé da Igreja Luterana. Que isso te fortaleça e te preserve nesta fé verdadeira para a vida eterna. Que isso te fortaleça e te preserve nesta fé verdadeira para a vida eterna. O Senhor está contigo, vá em paz. Amém. Convido a abrirmos nossos inários na página 41, ponto 28, ação de graças, que é sempre o momento de agradecermos a Deus na forma de oração por este sacramento. Nos colocamos de pé. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, demos graças ao Senhor e oremos em conjunto. Onipotente Deus, nós te rendemos graças porque te confortaste por este dom da salvação. Suplicamos-te que concedas por tua graça que o mesmo nos fortaleça a fé em ti e nos dê a lei de caridade para com o nosso próximo. Mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém.
o Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A congregação queira sentar. Queremos desejar a todos um ótimo domingo, uma ótima semana na presença de nosso Deus. E nós vamos concluir. Vamos abrir o nosso inário e concluir o culto com o hino número 201, cantando em pé. Toque de Vida de domingo, trazendo música e mensagem do culto cristão luterano para o seu fim de semana. Entre em contato conosco para o seu comentário, sugestão, crítica ou para conhecer um pouco mais sobre a Igreja Luterana. toquedevida@ubratv.com.br. Um ótimo domingo e uma semana abençoada para você e a sua família. Amanhã a gente se vê. Tchau! A seguir, Sessão Galerinha. Domingo na Sessão Galerinha, o incrível ninja Jiraiya anima sua manhã lutando contra o mal. O maior corredor de todos os tempos em Speed Racer. Muito mistério e confusão com Scooby-Doo, Salsicha e seus amigos detetives.